Bom dia, senhoras e senhores. Eu vou falar, eu não gosto de falar sentada, porque eu sou irrequieta, porém, eu acho que nós nos vemos melhor se estiver aqui do que se eu estiver de pé. Quero cumprimentar cada um dos senhores desembargadores, presidentes e vice-presidentes dos tribunais regionais eleitorais, senhores juízes, juízes auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, sem os quais nós não temos capacidade para fazer com que as eleições corram como tem sido da história brasileira, todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, presidente Boccalini, no nome de Vossa Excelência, eu quero que cada um dos presidentes se sinta individualmente cumprimentado por mim. É uma honra enorme poder estar nesse encontro. Quero crer que este é um encontro da maior significação e da maior importância, todos os encontros são. E há poucos dias tivemos até um encontro em que também os senhores estavam, a quase totalidade, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente Alexandre de Moraes, comigo, o ministro André Ramos Tavares também. Mas esses encontros de trabalhos, especialmente quando se tem também reuniões que são específicas para cuidar de alguns temas que precisam de ser discutidos, postos, discutidos e oferecidos para soluções, me parecem ser o momento mais importante, especialmente nesta fase. Estamos exatamente a 6 meses do dia da eleição. Portanto, estamos no processo eleitoral. Daí a importância desses encontros e, por isso, presidente Boccalini, eu agradeço, Vossa Excelência, agradeço os presidentes e enfatizo a importância desses encontros continuarem, pelo menos durante este ano, quer dizer, no período pré-eleitoral, eleitoral e no imediatamente seguinte à da eleição, em que nós ainda teremos que nos encontrar para resolver pendências que, sabe, não terminam no dia da eleição, embora a data mais importante para nós seja a da eleição. E eu queria fazer as minhas observações, senhoras e senhores, em 3 itens que me parecem de maior atenção necessária da parte de todos nós, juízes eleitorais. Em primeiro lugar, o nosso compromisso com o eleitor brasileiro, que é o compromisso com a democracia brasileira, mas é específico. Nós temos compromisso de confiar no eleitor e garantir que a confiança que ele deposita em nós não será minimamente, milimetricamente frustrada. Em segundo lugar, sobre a questão mesmo da atuação da Justiça Eleitoral, na questão da segurança constitucional, segurança de servidores, segurança de juízes, segurança de sistemas e segurança de equipamentos públicos, prédios, enfim, as condições de trabalho para que não tenha nenhum tipo de dificuldade no dia da eleição. E, em terceiro lugar, eu queria fazer algumas observações sobre alguns temas que acho que são de uma atenção necessária dos tribunais regionais eleitorais o tempo todo, mas especialmente neste período, até para sinalizar para candidatos e eleitores qual a orientação que nós estamos seguindo nos principais temas que nós temos enfrentado, e aí é um enfrentamento mesmo, porque é nos litígios judicializados. Então, eu queria começar fazendo a observação no primeiro item. A Justiça Eleitoral brasileira tem sido um exemplo e aponta sempre de maior confiabilidade do cidadão brasileiro. Todas as vezes que houve maior ou menor índice de confiança do cidadão brasileiro no Poder Judiciário, todas as pesquisas feitas apontavam que o Judiciário ficava num índice, num percentual de aprovação ou de confiabilidade. A Justiça Eleitoral disparado, separado, como se fosse outro ramo. A gente questionava muito isso sempre. Como é que um cidadão fala que ele confia 100% na Justiça Eleitoral, mas não confia no juiz da sua comarca, que é o mesmo juiz eleitoral? É que a Justiça Eleitoral brasileira, desde a sua criação, ressalva feita aos períodos ditatoriais, deu a resposta pronta, ou seja, prestou a jurisdição eleitoral e administrou as eleições, que é este o nosso papel: planejar, organizar, administrar as eleições e ainda prestar a jurisdição eleitoral. Tudo isso é feito com rapidez, eficiência, transparência e garantia. Então,
na primeira vez que eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu cheguei a questionar alguns institutos que trabalharam nisso para o Poder Judiciário, mas a disparidade do Supremo Tribunal Federal tinha um índice de confiabilidade, representando o Poder Judiciário, TSE, composto de 3 dos ministros, era exponencialmente superior. E é simples a resposta. Nós damos a resposta que o cidadão espera e somos pagos para isso mesmo, estamos aqui para isso mesmo, para dar essa resposta de maneira eficiente, rápida, segura e transparente. Essa é a grande mudança que nós temos o tempo todo. E nós queremos cada vez mais ter isso. Nós vivemos de 2021 ao final de 2022, no período pós-eleição, o único ataque frontal feito à justiça eleitoral e à confiabilidade da justiça eleitoral, dos juízes eleitorais e das urnas eletrônicas, no caso das urnas eletrônicas, desde 96. Campanhas planejadas, organizadas, levadas a efeito e que comprometeu. Nós tínhamos 96% a justiça eleitoral brasileira de confiança do povo e caímos, principalmente as urnas, caíram a um pouco menos de 80%. Diziam, é muito, porque o judiciário não tem nem 50% nessas pesquisas feitas, mas nós tínhamos 96%. Voltamos agora, na última pesquisa realizada, a ter 92% de confiança do povo brasileiro nas urnas e na justiça eleitoral, o que parece ter sido, portanto, apaziguado, porque se mostrou, na eleição de 2022, que era mentira. Não vou usar a expressão em inglês que se introduziu até no nosso dia a dia. Era mentira o que se dizia, a urna eletrônica é segura, confiável, transparente, o eleitor põe o seu voto, o voto é apurado, o que for apurado é registrado, o que for registrado vai ser proclamado e o eleito vai ser empossado. Voltou, portanto, um ano e pouco depois, menos de um ano e meio, aos índices anteriores. O nosso papel de juízes eleitorais é de manter e aumentar a confiança e dizer ao eleitor, eu confio em você, você pode confiar em mim. Porque a democracia vive do princípio da confiança legítima. Nós estamos vivendo entre as distopias que vivemos neste tempo, de desvalores que começam exatamente por enfraquecer a democracia pela introdução do germe da desconfiança. Quem não confia no seu trabalho, quem não confia no seu vizinho, quem não confia no seu chefe no trabalho, ou no seu colega de trabalho, não haverá de confiar em nada nessa vida. E, sem confiança, a tendência ao isolamento, a facilidade das bolhas que nós estamos vendo, com auxílio de plataformas que fazem com que haja um isolamento. Neste isolamento, nós temos uma regressão, inclusive, deste elemento que é necessário, a boa-fé nas relações, a confiança nas outras pessoas e, portanto, é disso que nós vivemos numa democracia e o judiciário muito mais. Nós não temos armas, nós não temos tesouro, nós temos a confiança que o povo tem, que substituiu-se a vingança pela jurisdição, e que isto se mantém à medida em que se confia. Quando se busca o judiciário, pelo menos naquilo que realmente for um processo litigioso, com litígio, o direito é binário, alguém ganha, alguém perde, é preciso confiar que pode não se gostar do resultado, mas foi de acordo com o direito. Essa confiança sempre foi depositada na Justiça Eleitoral brasileira e acho que a nossa função de juízes eleitorais é garantir que nós confiamos no eleitor, ele vai, como sempre fez, comparecer às urnas, atuar. O eleitor brasileiro gosta das eleições. O ministro Carlos Brito não se cansa de repetir que, no Brasil, é uma festa democrática o processo eleitoral, as pessoas se arrumam para ir às eleições. O voto é obrigatório, mas, independente do voto obrigatório, nós temos, como tivemos agora, um aumento muito significativo, apesar do chamamento ter sido muito em cima da hora, do jovem que tem o voto facultativo comparecendo, vindo, querendo participar. Então, acho que o nosso compromisso é enorme, porque nós somos responsáveis, somos os diretamente comprometidos em fazer com que essa confiança se mantenha, se eleve e se cumpra. Para os outros,
para os cidadãos, que são os que vão às urnas, os que se candidatam, os que, ainda que não compareçam porque não precisam, não querem, que tenha ou mais idade ou menos idade do que a obrigação impõe, o que me parece necessário é que, para todos eles, isso haverá de ser uma fase de tranquilidade, de participação democrática e de garantia que ele tem na efetividade e na segurança do voto que ele vai dar, que é a forma de ele ser soberano na hora de compor os quadros que vão governar seus municípios nos próximos 4 anos. Para nós, o tempo não é de festa, e eu tenho a convicção de que aqui ninguém está esperando que seja. Principalmente para nós, juízes eleitorais, o tempo é de trabalho muito mais intenso do que em outros momentos, de muita compenetração. Eu diria, como já disse uma figura pública mineira no final da década de 50, é preciso que nós sejamos modestos, como é próprio da República, e prudentes, como é próprio dos democratas. Não é tempo de festividades, eu tenho dito, já disse a alguns aqui, não é tempo de medalhas, não é tempo de comemorações, porque para a gente manter e aumentar a confiança, é preciso que o cidadão saiba que nós estamos trabalhando. É preciso que a gente, portanto, mantenha a nossa condição de juízes às 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os meses. Postura e compostura de juízes compenetrados de que é uma fase difícil. Não tem facilidades, pelo que tem sido divulgado pelos estudiosos. Há pouco tempo foi publicado até um livro dizendo que essa vai ser a eleição mais difícil da história do Brasil. Os ódios não se pacificaram integralmente na sociedade, basta qualquer um de nós sair às ruas ou ir a uma faculdade e ver que ainda há muitos ressentimentos que precisam de ser selados agora e acabados, e essa eleição é uma grande oportunidade do Brasil se reencontrar com o que ele tem de melhor, que é uma cordialidade com o diferente, que não é seu inimigo, é apenas alguém que não pensa a mesma coisa e que tem outras opções. E isto, em grande parte, haverá de ser debitado ou creditado na nossa conta. Se der certo, e eu conto que dê, que a gente faça uma eleição com esta segurança para o cidadão poder comparecer tranquilamente, alegremente. Eu acho que será uma eleição realmente difícil. Para alguns que eu vejo aqui que já estiveram em outras fases também nos seus tribunais regionais eleitorais, sabe-se. As eleições gerais, como dizia o ministro Pertence, até 2018, porque agora nem elas, o ministro Pertence dizia, são um passeio. Trabalho, problema e conflitos tem eleição municipal, porque, historicamente, no Brasil, é na eleição municipal que a pessoa briga por causa do seu vizinho, que é candidato a vereador, meu compadre, e agora chego na festa, tem alguém falando mal dele, como acontece nos períodos eleitorais. E aí ele briga por conta disso. Então, ele brigava, claro, pelo que era próximo. No Brasil, não se tinha brigas por causa de, ou brigas, nem violência, por causa de um presidente da República, porque está longe e o presidente não vai brigar por você. Então, também não tinha briga por ele. Até isto, desde 2018, nós vimos acontecer as barbaridades, as atrocidades que aconteceram, com pessoas se estranhando, se tornando inimigos, desfazendo laços de amizade, até de compadrio de muito tempo, por conta de opções políticas, ideológicas ou o que fosse. As eleições municipais, historicamente, no Brasil, têm esses problemas. Quem é do interior, principalmente, sabe, como eu sei, há um fórum, o pluripartidarismo há em Brasília. Na minha cidade, tem lado. Cada um de um lado, os dois lados se engalfinham na frente do fórum, e o juiz, que é jovem, normalmente está começando a carreira, no meu amado norte de Minas. E aí, em Galfio, o juiz me ligava desesperado, porque as condições são precárias mesmo. Então, é preciso que a gente passe por isso, nós, juízes eleitorais, os presidentes de tribunais regionais eleitorais, com uma possibilidade permanente de diálogo e de abertura para os juízes, para os servidores. Tenho recebido servidores de vários dos estados já apresentando dificuldades, sobre as quais falarei agora, que a gente precisa de comatar,
de sanar o quanto antes para que haja tranquilidade da parte da administração das eleições, da jurisdição das eleições, porque é isso que a gente passa para o eleitor. Quanto mais seguro e tranquilo nós estivermos, mais ele também vai ficar tranquilo, sabendo que esses conflitos fazem parte. Tudo isso faz um pouco parte da nossa história e nós sabemos como lidar, claro, com as dificuldades maiores que nós temos hoje, por causa de tecnologias novas que incentivam esses ódios, por causa das mentiras que conduzem a situações inéditas sobre as quais nós precisamos de nos debruçar porque temos de responder. Certo é que estas eleições são um teste para a justiça eleitoral, como cada eleição até é, mas nesta nós temos perguntas inéditas sobre as quais nós temos que dar respostas novas, como é o caso das tecnologias na propaganda eleitoral, a gente precisando de atuar permanentemente. Então, o primeiro item que eu chamaria atenção é para que este é um tempo, serão 6 meses, pelo menos até o dia da eleição, e mais 2 até dezembro, quando nós temos a diplomação, serão tempos para nós, juízes eleitorais, de trabalho intensíssimo. Acho que estamos todos aqui, não precisamos dizer que estamos juntos, não hoje fisicamente, mas permanentemente, ficaremos juntos. Precisamos desta aliança até para que a resposta que foi dada num lugar possa servir de modelo para o que deu certo, porque não deu no outro imediatamente. Temos possibilidade hoje de nos congregarmos com mais facilidade, exatamente por causa do lado bom das tecnologias, do uso bom que nós podemos fazer das tecnologias. Eu acho que o Brasil merece, a democracia pede, e o cidadão espera de nós exatamente este período de intensíssimo trabalho. Não é diferente para os senhores, que são desembargadores e que têm também suas atividades nos tribunais de justiça. A mesma coisa acontece conosco no Tribunal Superior Eleitoral. A gente não afasta nem um dia das nossas atividades normais de juiz nos nossos tribunais e temos que comparecer nesta fase. É assim que é, e eu acho que a história já nos serve de modelo para dizer que nós damos conta e, como eu disse, o Brasil merece que a gente faça isso e será um tempo realmente de muito trabalho, que ninguém imagine, e acho que ninguém imagina em sã consciência, que será um tempo fácil. Fácil não é. E não é por causa do momento que nós estamos vivendo no mundo, e no mundo inteiro nós estamos tendo testemunhos de dificuldades que antes não existiam. Não haverá de ser diferente no Brasil. A gente tem que se preparar para isso. Claro que, se for muito tranquilo, tanto melhor, mas nós temos de estar preparados. Eu dizia, em 2012, quando fui presidente, eu me preparava para a tempestade física que pode derrubar um local de votação, e, por isso, nós criamos lá uma comissão responsável, e aconteceu em Pelotas, por exemplo, de, no sábado à tarde, num temporal, ter desabado o lugar do maior centro de votações. Mas havia uma preparação e uma comissão encarregada de garantir que a energia elétrica, as condições de uso, imediatamente seriam refeitas até às 7 horas da manhã do dia seguinte. Portanto, nós temos que nos preparar e, claro, no lugar que tudo esteja tranquilíssimo, tanto melhor. Mas é preciso que haja essa preparação e que a gente esteja junto para isso. Queria, num segundo momento, falar sobre a questão da, vou chamar de segurança constitucional, para ser um guarda-chuva de segurança, sobre segurança. Por causa mesmo do que nós vimos nas eleições de 2022, não tivemos maiores problemas nos locais de votação, mas tivemos algumas dificuldades de incompreensões de um eleitor com outro, em filas, o que fosse, e é preciso, portanto, que a gente passe essa segurança do eleitor, que ele vai votar em tranquila condição, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, no período que é estabelecido. É um horário só no Brasil inteiro, como se sabe. Isto facilitou enormemente, não apenas para todos os eleitores terem ciência disso, como para a Justiça Eleitoral depois saber os horários de finalização e resultados, proclamação de resultados. É preciso que o eleitor tenha essa segurança. Por isso, é preciso também que os juízes, que os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais estejam em permanente contato para alguma dificuldade para a qual a gente precisa de ser chamada. A gente, que eu digo, especialmente neste caso, os tribunais regionais eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral fica
24 horas por dia, todos os dias, incluídos aí os domingos, porque no período nem tem fechamento de nada, à disposição para o que for necessário. Essa segurança do cidadão é o que faz com que ele confie mesmo na justiça eleitoral, como tem confiado historicamente. O segundo dado é a segurança que nós precisamos de dar, de como aplicar de forma e conteúdo para os servidores da justiça eleitoral, que são abnegados, que são dedicados, que trabalham alucinadamente. Alguns têm me dito que, em alguns locais, tem um servidor só. É preciso que a gente apure esses quadros e depure eventuais faltas, porque, de fato, se eu tiver só um servidor num determinado local e, por algum motivo, ele tiver que se afastar, e a vida é feita disso, de eventualidades, nós precisamos de saber o que fazer e como fazer. Então, é preciso que se apure. A última reunião, essa mais recente, que os senhores tiveram no Tribunal Superior Eleitoral, eu insisti na presença de juízes eleitorais em todas as comarcas, em todas as sessões eleitorais brasileiras. E como ali foi realçado, e eu estou apenas repetindo o que foi dito ali, a Constituição brasileira não foi revogada, juiz tem que residir na comarca e juiz eleitoral tem que ter presença física nos locais. A mesma coisa nós estamos pedindo ao Ministério Público, o promotor tem que estar na comarca. O que é possível é quanto ao juiz de garantias, que, como também foi explicitado, especialmente pelo presidente Alexandre de Moraes, podemos até pensar na regionalização desta figura do juiz de garantias. O juiz eleitoral tem que estar na comarca, e todas as comarcas têm que ter juiz. Então, este é um cuidado, ficou prometido aos senhores, que nós iríamos instar com o presidente do Supremo Tribunal Federal para marcar uma reunião com os presidentes dos tribunais de justiça, que são responsáveis por este provimento. Isso está sendo providenciado, os senhores serão convidados proximamente, para que a gente converse sobre isso e para que, imediatamente, nós tenhamos este saneamento de onde não tiver ainda algum juiz. Mas isso é imprescindível, esta é uma obrigação, um dever constitucional e, portanto, eu enfatizo mais uma vez, isto também dá segurança ao eleitor. Ele sabe que na comarca tem o juiz doutor fulano de tal, ele sabe que tem um promotor. Nós estamos conversando até com defensorias públicas que não têm, normalmente, no interior, na mesma modalidade, para o que se fizer necessário, para que nós tenhamos esta cobertura no Brasil inteiro. Esta não é uma eleição, como são as eleições gerais, são quase 6.000 eleições no Brasil. Cada uma delas é uma eleição, porque ali estará o nome dos candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores, é uma enormidade de candidatos, é uma enormidade, portanto, de situações e de indagações e de conflitos que podem surgir, por isso é imprescindível que isso esteja devidamente resolvido quanto antes. A parte do presidente Alexandre, que era de a gente levar esta demanda ao ministro Barroso, já foi levada e está sendo providenciada, apenas dou notícia aos senhores. Eu tenho recebido em alguns locais que eu já fui, em alguns estados, basicamente 4 estados, em que eu estive por outras injunções, juízes eleitorais me procuraram para mostrar as condições dos prédios, dos equipamentos, inclusive fiação, que não pode ser descuidado. Nem imaginava que isso acontecesse, porque há 12 anos eu vi a mesma coisa em alguns locais. Isto se repete. Eu acho que é preciso apurar as condições agora de todas as comarcas, porque nós temos a dependência de TI, nós temos a dependência, portanto, de uma avalanche de demandas desses serviços, de energia elétrica, enfim, de todos os serviços públicos imprescindíveis, não só nos dias da eleição, nos dias que precedem, nesse período todo, de julho em diante, final de junho em diante, nós vamos ter uma demanda muito maior. As condições que já me apresentaram me preocupam, porque um fórum, um local onde vai acontecer, onde vai estar o juiz eleitoral e que o serviço vai partir dali, realmente precisa de estar em condições de prestação de serviço. Então, isto não pode ser visto na véspera, isso tem que ser visto agora. E, pelo menos, em 2 locais que eu estive, a convite do juiz para mostrar, é impraticável manter essa situação.
talvez os presidentes pudessem fazer um levantamento, que não deve ser difícil, porque hoje nós temos com essas tecnologias como verificar até de longe quais as condições, o que é necessário, para também a gente ver o que a gente pode ajudar para todo mundo ter as melhores condições de trabalho. Isso é uma garantia para o juiz, que já está sob tensão permanente, claro, período eleitoral, uma boa parte no interior, ele está sozinho ali, e não é ele que tem que providenciar isso, somos nós. Então, essa segurança de equipamentos públicos também é preciso que se tenha, com a garantia de todas as condições que a Constituição e a lei exigem, de acessibilidade, quando o eleitor for, não apenas no dia da votação, mas para comparecimento em todos os locais. Então, chama atenção também para isso, acho que todo mundo está atento, mas não custa chamar atenção. E a segurança física, material e de conteúdo dos juízes eleitorais. Quer dizer, o juiz precisa de estar seguro. Ele está em fóruns, e nós conhecemos a realidade brasileira. Os fóruns, às vezes, são pequenos, são locais em que, se uma pessoa entrar e não tiver segurança, e aí eu estou falando da segurança física dos fóruns, da segurança que é dada para que o juiz possa ficar ali trabalhando até mais tarde, que o servidor possa ficar, o coloca em situação de estresse a ele, a família dele e tudo mais. Não é possível trabalhar e nem é necessário, e não é razoável que a gente não tome cuidado e não cuide do nosso juiz para que ele possa exercer bem a sua função, que ele exerce com todo gosto, se ele tiver condições de trabalho. Então, os juízes, volta e meia, nos procuram por conta disso, e eu chamo a atenção apenas, não achando de jeito nenhum que algum TRE descuide disso, mas apenas realçando que, neste momento, é necessário, porque se nós estamos pedindo que ele permaneça no local, que ele, neste local, tenha condições de trabalho. E essas condições impõem a sua segurança. Segurança física, segurança material, segurança dos equipamentos que ele vai usar, segurança das condições de trabalho. Hoje é tudo eletrônico, nós precisamos dessas condições mesmo. Então, isso me parece que é da maior importância. E a outra segurança constitucional que eu acho é a segurança com o que ele precisa de aplicar e como aplicar, especialmente porque nós temos situação nova em termos de tecnologias, com repercussão, como os senhores viram nas resoluções. Alguns dados nos preocupam mais, por exemplo, o que é sempre muito mais o objeto de todos os cuidados, especialmente da imprensa, da divulgação, da propaganda eleitoral, que vai chegar a nós, questionamento, e a propaganda eleitoral em tempos de tecnologias novas, que podem mentir, que podem comprometer a liberdade do cidadão sem que ele sequer se dê conta disso, fica na conta da nossa obrigação institucional e constitucional fazer com que a resolução seja bem compreendida, bem interpretada e bem aplicada. O Tribunal Superior Eleitoral, ao editar as resoluções, especialmente a resolução que cuida da 23.610, que cuida da propaganda eleitoral, esmiuçou o mais que pôde o quadro que nós temos de uso das tecnologias, de obrigações para que essas tecnologias sejam postas para o eleitor, e não só para o eleitor, para qualquer cidadão que tem interesse em saber o que está se passando nas eleições, para que ele possa ter acesso às informações corretas, informação sobre fatos, e decida sobre eles, fatos e pessoas, do jeito que ele entender. O que não é tolerável é que o que é propaganda vire apenas divulgação de mentiras, de desinformação, de inverdades que comprometem a lisura do voto do eleitor, da liberdade do eleitor de fazer suas escolhas. Então, o que me parece é que os tribunais regionais eleitorais têm as suas escolas. Eu sempre me considero uma fã das escolas da Ordem dos Advogados, que está trabalhando também para divulgar para os advogados as resoluções e para interpretar, do Ministério Público e muito mais do Poder Judiciário Eleitoral. Estas resoluções são necessárias de serem divulgadas, também naquela reunião em Brasília, isso foi dito, pedimos e colocamos no site as resoluções para que sejam de conhecimento, ainda haverá algumas instruções
alguma pormenorização de como se dará o cumprimento delas. No correr da jurisprudência, em toda eleição isso acontece, não será diferente dessa vez, mas acho que quanto mais as escolas cumprirem este papel nos TREs, de aproximarem os juízes, ouvindo as dúvidas que eles tenham, é importante que se dê a resposta para que ele possa aplicar a resolução de acordo com a orientação que haverá de ser a mesma no Brasil inteiro, em qualquer município. Em São Paulo ou em Espinosa. O candidato tem que ter a mesma tranquilidade, a mesma segurança, o partido político e, principalmente, o eleitor. Então, eu enfatizo aqui o papel das escolas para os juízes, não menos importante, para os servidores, porque ele é o primeiro que ouve a reclamação, ou a objeção, ou uma outra interpretação de alguém que procura e que chega lá com uma interpretação novidadeira, e nós sabemos que isso vai acontecer. Esta situação relativa a pesquisas, propagandas, são necessários os entendimentos que vão prevalecer, a compreensão que vai prevalecer. O Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre criou o centro exatamente para que a gente não tenha desinformação, por isso mesmo tem essa previsão já de que o próprio Tribunal Superior Eleitoral vai oferecer esses mecanismos, e ficou acertado que os senhores também podem ter seus centros, se remetendo, claro, sempre ao que for o centro de esclarecimento sobre eventuais desinformações no TSE. Não é cada um fazer o que entenda para que a gente tenha diversidade de entendimento sobre os mesmos fatos. Isso tudo para garantir, mais uma vez, a confiança que o eleitor pode ter que as resoluções seguiram o que está posto na lei e as resoluções serão cumpridas rigorosamente. E aqui eu chamo a atenção aí na parte não da administração das eleições, mas da jurisdição eleitoral. Alguns temas, desde as eleições de 2022, e eu estou chamando a atenção para 2022, porque nós já tínhamos essa realidade de tecnologias que até daqui a 6 meses pode ser que ainda tenha mais novidades, como é óbvio. Tecnologias se inovam o tempo todo. Mas alguns temas de lei e de resolução ficaram com interpretações e aplicações muito diferentes. Dou 2 exemplos que se repetem. O maior número de recursos que o Tribunal Superior Eleitoral julgou relativamente às eleições de 2022, do final das eleições até o início desse ano, foi em matéria de fraude à cota de gênero. O que é um escândalo nessa altura, nós termos, depois de andarmos de 2008, a lei que estabelece cota de 96, consolidou-se a jurisprudência no sentido de que os partidos são obrigados, não é favor, não é possibilidade, não é sugestão, é obrigação, de ter pelo menos 30%. A gente fala de um gênero, nós sabemos, somos nós, mulheres. Ninguém está aqui falando que vai ter, dando 30% para homem. É mesmo, 70% homem, pelo menos 30% mulher. E aí plantam candidaturas fictícias, e nós temos a prova no processo e estabelecemos os requisitos para o atendimento dos tribunais regionais eleitorais desde 2021, antes das eleições, portanto. Se a votação é irrisória, se a votação é até zerada, ou seja, nem a candidata votou nela mesma, há documentos mostrando no processo ela fazendo campanha para outra pessoa, ela não compareceu, ela não movimentou recursos, como é que eu vou considerar que isso é verdadeiro? Isso é uma fraude, tanto que chama fraude à cota de gênero. Alguns tribunais reiteradamente dizem não há, e a expressão, essa expressão comum na justiça eleitoral, eu particularmente acho o português feio, mas é a jurisprudência. O ministro Barroso está fazendo um índice lá de expressões que a gente pode abandonar. Esta não é por ser de pouca compreensão, eu só acho feia. A tal da prova robusta. O que é prova robusta? Nem ela votou nela mesma, faltando mais o quê para provar que era ficção,
que foi realmente ali uma inclusão apenas para fazer de conta que cumpriu uma lei, não se cumpriu, e a história não anda. E os tribunais vêm, e a gente hoje reiterou isso em resolução, e temas como este já estão consolidados na jurisprudência com critérios objetivos. Então, eu acho que, consolidado pela jurisprudência dos tribunais regionais, na sua maioria, e pelo Tribunal Superior Eleitoral, há que se aplicar, porque isto só prejudica tanto a jurisdição, vai se repetir, porque vai chegar no eleitoral. Isto não é caso de reexame de provas, que aí os tribunais regionais eleitorais são mesmo soberanos na prova, mas o quadro é incontestável. Eu não estou reexaminando nada, eu estou dizendo que incide aqui a regra que proíbe um partido de não cumprir aquela cota mínima de gênero. Simples assim. Eu só estou fazendo aplicar o que a lei manda aplicar, a resolução manda aplicar, a jurisprudência sedimentou e o tribunal não aplicou. Então, este é um dos temas. A mesma coisa se vai ter em prestação de contas. Já dissemos que em algumas matérias ou não se releva determinada formalidade que é meramente um preciosismo, para reprovar contas ou o que for, nem se pode desconsiderar valores vultosos ou que teriam que ter sido empregados e comprovados e não foram, e que não se pode, segundo o subjetivismo de alguns tribunais, resolverem de maneira diferente. Então, na medida, e eu acho que isso o próprio Tribunal Superior Eleitoral pode ajudar cada vez mais, consolidando como nós fizemos no Supremo Tribunal, e que eu acho que nós temos que ter um banco de teses, que são as teses que foram consolidadas na jurisprudência sobre os temas mais recorrentes. Quer dizer, ter mais de 40% dos recursos julgados num período de 1 ano e 4 meses, mais de 40%, só de recursos sobre fraude à cota de gênero, significa descumprimento da decisão da jurisprudência prevalecente. E aí eu gostaria de enfatizar isso para a gente tentar também diminuir o índice de recorribilidade que chega ao Tribunal Superior Eleitoral e aos próprios tribunais, porque eu acho que na hora que se consolida num tribunal, que é mero caso de aplicação do que já foi consolidado, os partidos também vão começar a prestar mais atenção, porque eles sabem que não tem maiores chances de fazer com que aquilo ainda prevaleça. Então, essa segurança de conteúdo também acaba chegando ao juiz. O juiz sabe que, se ele julgar daquele jeito, aplicando aquela jurisprudência, não haverá modificação e, portanto, ele é mais seguro e mais confiável no que ele está fazendo. Portanto, eu pediria que, em alguns temas, pelo menos, que são recorrentes, que a gente tivesse este olhar coerente com o que foi decidido. O princípio da impessoalidade da administração pública, que está no artigo 37, no caput da Constituição, aplica-se muito mais a nós. Aqui nós não queremos nem deixamos de querer nada. Não é voluntarismo, não é subjetivismo. Assim é porque a Constituição assim quer, ponto. E a gente aplica. Tá bem? Então, eu estou enfatizando esses temas porque estes são realmente recorrentes no Tribunal Superior Eleitoral e eu acho que a gente pode ajudar, porque esta eleição, estou dando o exemplo da cota de gênero, mas nós tivemos, as eleições de 2020 não são modelo, o nosso modelo vai ser ainda de 2016, porque nós estávamos no período da pandemia. Mas nós tivemos uma diminuição, por exemplo, de candidaturas femininas, a despeito do que tínhamos andado na jurisprudência do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, porque houve, da parte de muitas mulheres, uma certa preocupação com os resultados a que ela poderia chegar. E nós temos, desta vez, um desafio maior por causa das tecnologias. O discurso de ódio, que não é admissível contra ninguém, é um discurso de ódio contra o homem e outro discurso contra nós, mulheres. O nosso é sexista, machista, atinge a honra, e não apenas de uma de nós. E aí eu falo de cátedra, porque contra mim também, como juíza, os senhores todos sabem, já viram as coisas que são ditas. O metro com que nos medem não é o metro com que falam dos homens. E as mulheres que tenham participação política e vocação política,
que tem uma filha ou que tem uma mãe, ela tem medo do que nessas tecnologias podem ser usadas e imputar a elas e pegar e constranger a filha na escola, a mãe no seu trabalho. Nós podemos ter uma diminuição de participação nessas eleições, o que é péssimo historicamente para o Brasil. E, portanto, é preciso que ela tenha segurança, pelo menos da Justiça Eleitoral, de que, candidatando-se, ela não ficará sozinha nesta caminhada de se dar a participação que é necessária para que a história do Brasil ande e a gente tenha o princípio da igualdade devidamente aplicado. Não vale só para mulheres, isso se dá também com negros, isso se dá com os indígenas. Eu estou enfatizando um dos casos, porque, no caso de fraude à cota de gênero, eu tenho dado objetivo para comprovar. Então, eu chamo a atenção exatamente porque também é o nosso papel, como órgão do Poder Judiciário, como ramo do Poder Judiciário encarregado de garantir democraticamente o andar da sociedade segundo as suas escolhas eleitorais, que a gente ponha isso realmente com a ênfase especial, mesmo, principalmente, nesses temas que a gente está vendo ainda muita peleja. E, finalmente, eu queria encarecer, como último ponto, o papel dos tribunais regionais eleitorais, que tem uma função muito especial na eleição municipal. Porque, na eleição municipal, o juiz eleitoral vai procurar imediatamente o TRE, não é o TSE, como acontece com mais frequência nas eleições gerais, até pelo número de casos que nós temos e que são julgados. Eu não sei, esse ano deve ser mais de 500 mil de candidatos. Tenho o dado de quando eu presidi, 2012. Em 2012 foram 513 mil candidatos, 500 mil de candidatos. É muita gente para nós estarmos juntos. Então, os tribunais regionais eleitorais têm um papel enorme, é uma enormidade de funções que o Tribunal Regional Eleitoral exerce. E, neste momento, como eu canso de dizer, ou não me canso de dizer, o Brasil inteiro está olhando para a Justiça Eleitoral. Basta os senhores verem que, desde o 1º dia de janeiro, a imprensa tem hoje já programas sobre eleições, entrevistas sobre eleições, a imprensa escrita tem hoje cadernos ou páginas dedicadas às eleições, isso desde 1º de janeiro. A ênfase agora, salvo casos mais graves da justiça comum, é a justiça eleitoral. Por isso, se nós somos o foco para o bem, de demonstrarmos que nós somos um ramo do Poder Judiciário que foi criado e tem dado certo no sentido da garantia da democracia no Brasil, ou de garantir democraticamente que o eleitor possa ter a sua participação regular, segura, eficiente e transparente, e, principalmente, que a escolha do eleitor é a que prevalece, e, neste momento, ele é mesmo soberano. E, por outro lado, para o mal, porque qualquer vício, qualquer falha, qualquer coisa que não dê certo, é essa que vai ser divulgada. E assim é porque as pessoas atuam desse jeito mesmo, e eu sempre falo, eu garanto sempre a liberdade de imprensa, porque é ela que nos diz como precisa de acontecer, e alguma coisa que, às vezes, o presidente do tribunal não sabe é quando tem alguém que conta. Eu sempre lembro o caso de uma vez, chegou para mim um assessor no tribunal dizendo: ministro, estão falando disso o tempo todo. O ministro Ricardo Lewandowski inaugurou aquele prédio do Tribunal Superior Eleitoral e, uma semana depois, saiu e me entregou, ainda estava em situação de regularização. O prédio ou acendia todas as luzes ou apagava todas as luzes. Então, ele ficava aceso integralmente. E todos os dias a imprensa falava mal de mim. E eu tentava explicar. Dizem que é o prédio inteligente. Agora, ele é inteligente assim, ele fica aceso ou apagado. Ele é igual ao direito, binário. Todos os dias eu respondia a isso. Todos os dias falavam mal. E um assessor chegou falando: ministro, não é o caso de chamar todo mundo. Já expliquei, e é o seguinte: eu vou fazer igual Dom Pedro II. Quando Zacarias de Góes Vasconcelos foi falar com ele, a imprensa está batendo muito em mim. Que o imperador teria dito: e como é que eu vou saber o que está errado aqui dentro se não tiver imprensa para me contar? É isso. Nós temos que saber que a imprensa cumpre esse papel de nos contar o que está errado para a gente tentar resolver.
Naquele caso lá foi duro para conseguir resolver. Mas ela está fazendo isso, contando que está errado. Então, nós somos o foco neste momento e nós precisamos de atuar para dar a comprovação de que o Poder Judiciário brasileiro tem compromisso com a democracia, é cumpridor da Constituição, das leis e de suas resoluções, e, principalmente, respeitoso com o cidadão, especialmente com o eleitor brasileiro, porque eu acho que, então, nós teremos cumprido o nosso papel e dado uma grande contribuição, que é nosso dever, mas, de todo jeito, o nosso dever é de contribuir para a consolidação da democracia no Brasil. Não é por acaso que o Tribunal Superior Eleitoral é chamado de Tribunal da Democracia, e nós queremos que seja realmente uma democracia consolidada, forte, para a garantia das liberdades, as mais legítimas de todos os cidadãos brasileiros. Da minha parte, estando no eleitoral, eu estou à disposição de todos os senhores, os que já trabalharam comigo sabem, todos os meses da minha gestão eu tive encontros com todos os presidentes de tribunais, ouvi todos os presidentes, como todos os presidentes do eleitoral estão sempre disponíveis para fazer, e, principalmente, eu acho que é um tempo em que nós temos que abrir para uma ouvidoria não apenas dos cidadãos, mas também dos servidores da Justiça Eleitoral, para que, a tempo e modo, a gente possa dar uma resposta eficiente, coerente com o que ele espera, e aí a gente consiga fazer festa depois das eleições. Aí fazemos festa à vontade antes, por favor, vamos trabalhar. Acho que a democracia, como eu disse, merece, o Brasil espera e o cidadão confia. Muitíssimo obrigada a todos, eu estou à disposição dos senhores.